Terminei com meu ex porque fui infiel com ele. Deixei passar alguns meses para que ele esquecesse e me perdoasse, mas quando entrei no perfil do Instagram dele para lhe escrever, ele tinha postado uma ultrassonografia. Mas eu não estou grávida, não entendo. O Fernando, meu namorado, e eu tínhamos um relacionamento perfeito porque eu sabia exatamente como cuidar do que é meu. O amor verdadeiro exige vigilância constante, e eu sempre fiz questão de monitorar cada passo, cada mensagem e cada amizade dele para proteger o nosso futuro de ameaças externas. Ele era totalmente meu, um espaço seguro que construí com muito esforço e dedicação absoluta ao longo dos anos. Tínhamos uma conexão inegável, daquelas em que uma pessoa pertence inteiramente à outra sem questionar a dinâmica estabelecida. Para mim, gerenciar a vida dele era apenas a engrenagem natural do nosso compromisso. Saber as senhas dele e rastrear a sua localização exata por GPS nunca foi uma forma de controle abusivo, mas sim um padrão básico de segurança emocional. Se você ama o que tem, não deixe as portas abertas para que o mundo contamine ou tire o que te pertence por direito. O Fernando às vezes reclamava dessas regras, mas no fundo ele sabia que a minha vigilância estrita era a maior prova do meu amor. Ele se sentia confortável sendo guiado pelas minhas decisões porque eu sempre soube o que era melhor para nós dois como casal. Ele funcionava muito melhor sob a minha tutela e supervisão direta. Então, um deslize completamente inesperado aconteceu da minha parte, um tropeço sem importância que as pessoas adoram rotular dramaticamente como infidelidade. Foi um erro puramente físico e temporário, uma distração que não tinha absolutamente nada a ver com o sentimento real que tenho pelo meu Fernando. Obviamente, em vez de lidar com um drama caótico e imaturo que só serviria para ferir o orgulho dele, tive que agir rápido para protegê-lo da própria raiva. Uma mulher inteligente sabe exatamente quando deve gerenciar uma crise antes que o homem estrague tudo com um ego ferido. Eu precisava proteger a minha propriedade de uma reação desproporcional. A minha solução calculada foi terminar com ele temporariamente para controlar a situação de forma estratégica. Foi uma pausa puramente tática, uma quarentena emocional necessária para que a poeira baixasse, ele esquecesse o ocorrido e percebesse o quanto precisava da minha direção. Eu não abri mão do nosso relacionamento, apenas apertei o botão de pausa enquanto esperava o momento ideal para retornar. Na minha cabeça, o tempo dele, o corpo dele e a lealdade dele ainda me pertenciam inteiramente durante aqueles meses planejados de silêncio absoluto. Ele estava apenas esperando o meu sinal verde na reserva. Durante esse período de afastamento, não procurei por ele, forçando-o a experimentar a vida sem a sua âncora para que entendesse como o mundo é frio sem mim. Foi um teste de resistência psicológica para fazê-lo valorizar a minha presença controladora assim que eu decidisse voltar para a vida dele. Eu sabia que ele estaria sofrendo e olhando para o telefone todos os dias aguardando a minha manifestação, o que me dava total paz de espírito. Afinal, uma propriedade não muda de dono legítimo apenas porque está temporariamente fechada para manutenção emocional. Eu tinha certeza absoluta de que ele permaneceria exatamente onde eu o deixei. 4 meses se passaram desde que montei essa estratégia e decidi que o tempo de punição já tinha sido suficiente para ele aprender a lição. Esta noite, exatamente às 3 da manhã, o silêncio do meu quarto escuro era quebrado apenas pelo brilho intenso e gélido da tela do meu celular refletido nos meus olhos. Abri o perfil do Instagram do Fernando com um sorriso no rosto, já antecipando o alívio dele ao receber a minha mensagem de "estou com saudades". Era o momento perfeito para puxar a corda de volta e reatar o nosso vínculo de posse de onde havíamos parado. O meu coração parou completamente quando a página dele carregou e uma imagem totalmente inesperada surgiu diante dos meus olhos. Não era uma foto triste ou uma lembrança nossa, mas sim um registro digital em alta resolução de uma ultrassonografia de primeiro trimestre. Fiquei encarando aqueles contornos cinzentos e as letras miúdas na tela, completamente desconcertada e sem conseguir processar a informação visual. O contraste daquela imagem médica na escuridão do meu quarto fez a minha cabeça girar em um turbilhão de negação. Meu cérebro simplesmente se recusava a aceitar o que estava exposto ali. Analisei cada detalhe daquela postagem por vários minutos, tentando encontrar uma explicação lógica que não ameaçasse a minha autoridade sobre a vida dele. O suor frio começou a descer pela minha nuca enquanto eu dava zoom nos dados impressos no topo da imagem digitalizada. Aquilo parecia um pesadelo absurdo ou uma pegadinha de extremo mau gosto armada para desestabilizar a minha segurança. A realidade daquela publicação não condizia com o cronograma de controle estrito que eu mantive mentalmente durante todo o nosso tempo de afastamento.
A verdade matemática é incontestável e me deixou em um estado de confusão mental profundo. Eu não estou grávida. Nós não nos falamos e nem nos vimos há 4 meses inteiros, o que torna biologicamente impossível que aquele exame tenha qualquer relação comigo. Não faz o menor sentido que ele esteja postando uma ultrassonografia na página pessoal dele quando seu futuro ainda está vinculado ao meu. Ele é minha propriedade e ver uma nova vida associada ao nome dele parecia uma violação direta dos meus direitos de posse. Estou completamente horrorizada e insultada com essa audácia pública que ele decidiu exibir nas redes sociais. Como ele ousa publicar um exame de gravidez quando deveria estar guardando luto pelo nosso término temporário e esperando o meu comando para voltar? É uma atitude extremamente ingrata e desrespeitosa com a nossa história que ele tente criar esse tipo de situação confusa. Eu não entendo o que ele pensa que está fazendo, mas essa quebra de protocolo com o que me pertence é algo que eu pretendo resolver imediatamente. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: você trai o cara. Termina com ele do nada para esconder o seu erro e ainda acha que ele tem a obrigação de ficar te esperando igual a um cachorro na calçada? O nível de direito que você acha que tem sobre a vida dele é simplesmente assustador e completamente fora da realidade. Resposta da OP: um relacionamento de anos não expira simplesmente por causa de um erro temporário e irrelevante da minha parte. Ele sabia muito bem que estávamos apenas dando um tempo e não tinha o direito de se mover ou tomar decisões sem a minha permissão expressa. Usuário anônimo 2 diz: olha o desespero de madrugada vigiando o ex. Talvez essa ultrassonografia seja de alguma irmã dele ou de alguém da família e ele só está feliz postando a novidade. Você está paranoica. Resposta da OP: exatamente, com certeza deve ser uma tentativa patética de chamar a minha atenção ou me causar ciúmes bobos na internet. Ele sabe perfeitamente que eu estava vigiando o perfil dele e inventou isso só para me ver atrás dele de novo. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que vi aquela postagem absurda no perfil do Fernando e a minha mente não conseguiu descansar por um único segundo. Passei horas e horas analisando minuciosamente cada detalhe da conta dele, vasculhando as curtidas antigas e as fotos recentes em que ele foi marcado. Foi nesse processo obsessivo que acabei descobrindo que o Fernando tem saído frequentemente com uma garota chamada Sofia. A presença dessa desconhecida nas marcações dele acendeu um alerta vermelho de invasão de propriedade que me deixou extremamente irritada. Aquela garota parecia estar se enfiando em um território que me pertence por direito. Voltei a olhar para a foto da ultrassonografia com os olhos semicerrados, tentando decifrar o enigma por trás daquela publicação tão ultrajante. A legenda da foto não trazia nenhuma explicação textual ou nome, contendo apenas um emoji de coração que parecia uma provocação barata. Aquela falta de clareza era obviamente uma tática dele para me deixar intrigada e me forçar a quebrar o silêncio primeiro. O Fernando sempre foi previsível e eu sabia que aquele post era um anzol jogado para testar o meu nível de controle. Decidi que era o momento de intervir e colocar um ponto final naquela palhaçada. Enviei imediatamente uma mensagem direta para o Fernando usando o meu tom usual de autoridade indiscutível para resolver o problema de uma vez. Escrevi textualmente que já estava pronta para conversar com ele agora e ordenei que ele apagasse aquela foto ridícula, porque não tinha graça nenhuma. Fui direta e firme, deixando claro que o joguinho de ciúmes dele já tinha cruzado os limites do aceitável para o nosso relacionamento. Fiquei esperando a resposta com a certeza de que ele acataria a minha ordem assim que visse a notificação na tela. Afinal, ele sempre respondeu aos meus comandos durante os nossos 3 anos juntos. Para o meu absoluto espanto e fúria, ele demorou impressionantes 12 horas para se dar ao trabalho de me enviar qualquer tipo de retorno. Esse chá de sumiço foi uma clara falta de respeito com o meu tempo e com a hierarquia que sempre funcionou na nossa relação. Quando ele finalmente respondeu, o texto digitado por ele foi de uma frieza inacreditável, desprovido de qualquer emoção ou arrependimento. Ele parecia estar fingindo uma postura de homem desapegado que simplesmente não combina com a personalidade dele. Senti uma repulsa imediata ao ler aquelas palavras tão distantes. A mensagem dele dizia de forma cortante para eu não mandar mensagem de novo e afirmava que a Sofia e ele estavam construindo uma família. Eu soltei uma gargalhada alta e histérica no meio do meu quarto ao terminar de ler aquela frase tão teatral. Era a coisa mais ridícula e artificial que eu já tinha visto Fernando produzir em toda a nossa história amorosa. Ele claramente copiou esse discurso pronto de algum lugar ou foi induzido por essa tal garota para tentar ferir o meu orgulho. A audácia de usar um clichê desses para se defender de mim era quase cômica.
É óbvio para qualquer um que o Fernando está apenas se fazendo de difícil para me punir pelos meus meses de silêncio calculados. Ele tem um orgulho muito frágil e ficou profundamente magoado porque eu decidi dar uma pausa na nossa relação para resolver as coisas. Essa resposta fria é apenas um mecanismo de defesa infantil para tentar sair por cima e me causar algum tipo de remorso tardio. Ele quer que eu rasteje, implore pelo seu retorno e mude a minha postura de liderança para massagear o ego dele. Eu conheço perfeitamente cada truque psicológico dele e não vou ceder a essa encenação barata. Essa garota nova, a Sofia, é claramente um step emocional que ele arrumou desesperadamente para tentar preencher o vazio enorme que deixei na vida dele. Os homens são criaturas fracas que não conseguem lidar com a solidão e precisam de qualquer distração barata para não desabar quando perdem a mulher principal. Ela deve ser uma coitada iludida que aceitou o papel de substituta sem ter a menor noção de que o coração daquele homem ainda tem dona. Fernando está usando a presença dela para criar uma ilusão de estabilidade que simplesmente não se sustenta na realidade. Ninguém reconstrói a vida do zero em apenas 4 meses após um término comigo. O fato de ele tentar sustentar uma mentira desse tamanho envolvendo uma gravidez fictícia só mostra o nível do desespero dele em me manter afastada. Ele sabe que a única forma de resistir ao meu controle é criando uma barreira que pareça intransponível para a sociedade. Sinto até um pouco de pena dessa Sofia por se prestar a esse papel de cenário figurante no drama de orgulho ferido do meu ex-namorado. Ela está sendo usada como uma ferramenta de manipulação visual em um jogo onde eu continuo sendo a verdadeira protagonista. Ele pode tentar mentir para o mundo, mas não consegue sustentar essa farsa diante de mim por muito tempo. A minha posse sobre o Fernando não se apaga com bloqueios virtuais ou respostas ensaiadas em aplicativos de mensagens. Nós temos uma história sólida construída sob os meus termos e um pequeno deslize meu não dá a ele o direito de recomeçar com outra. Vou deixá-lo brincar de casinha e de família perfeita por mais alguns dias até que o cansaço dessa mentira o faça desabar. Ele vai perceber muito em breve que fantasias de internet não substituem a segurança e a estrutura do controle real que eu exercia. A verdade sempre acaba aparecendo e eu tenho paciência de sobra para assistir a esse teatrinho desmoronar. Continuarei monitorando os passos dele muito de perto porque zelar pelo que é meu é o meu dever principal como parceira legítima. Essa situação incômoda é apenas um desvio provocado pela imaturidade dele em lidar com a nossa pausa estratégica e necessária. Ele vai quebrar a cara com essa Sofia assim que a novidade passar e ele perceber que ela não chega aos meus pés. Estou absolutamente calma e convicta de que o Fernando ainda me pertence e que essa suposta família é apenas uma alucinação temporária. O jogo dele é previsível e eu permaneço no controle da situação geral. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: o cara foi super explícito dizendo que está formando uma família com outra mulher e você continua rindo e achando que é um plano para te causar ciúmes. Acorda para a realidade, Camélia, o seu delírio passou dos limites aceitáveis. Resposta da OP: vocês que estão de fora não entendem como a mente dos homens funciona na prática. O Fernando está agindo puramente por orgulho ferido porque eu decidi ficar em silêncio por 4 meses, sendo apenas o mecanismo de defesa clássico de homem rejeitado. Usuário anônimo 2 diz: 4 meses longe é tempo mais do que suficiente para um homem seguir em frente e se apaixonar de verdade e se encontrar a pessoa certa. Você deu o espaço que ele precisava para se livrar de você. Resposta da OP: ele não encontrou pessoa certa nenhuma, ele apenas agarrou a primeira opção disponível que apareceu na frente dele para não parecer um perdedor. Ele não consegue funcionar ou ficar sozinho sem a minha direção constante e logo vai perceber isso. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização e as coisas escalaram para um nível de desrespeito que me deixou completamente furiosa. Como Fernando cometeu a covardia de bloquear o meu número pessoal em todas as redes, tive que mudar de tática para manter meus olhos no que é meu. Comecei a monitorar diariamente o perfil público da Sofia, aquela intrusa que insiste em se exibir como se fosse a dona da situação. O que eu encontrei nas postagens dela acendeu um ódio profundo em mim e mudou completamente a minha visão sobre esse caso. Minha tolerância com essa farsa barata simplesmente chegou ao fim absoluto. A Sofia postou uma fotografia do quarto do bebê sendo montado, cheia de textos sentimentais e cafonas que me causaram uma repulsa imediata. Na legenda da publicação, ela agradecia publicamente ao Fernando por ser o porto seguro dela e o melhor parceiro nessa jornada repentina que estavam enfrentando. Ver o meu homem sendo elogiado publicamente por outra mulher em um tom de intimidade familiar fez o meu sangue ferver.
Ele não tem o direito de ser o porto seguro de mais ninguém neste mundo além de mim. Aquela cena parecia uma invasão direta ao meu patrimônio emocional que eu construí com tanto rigor. Foi nesse momento exato que a matemática cronológica finalmente bateu na minha cabeça e a ficha caiu de forma devastadora. Para a ultrassonografia estar naquele estágio avançado de desenvolvimento, aquela garota deve ter engravidado quase imediatamente após eu iniciar a minha estratégia de silêncio. O cálculo das semanas era preciso e não deixava dúvidas sobre a velocidade com que ele substituiu a minha presença física. Senti uma indignação profunda ao perceber como o destino foi injusto comigo ao permitir essa coincidência biológica ultrajante. Meu plano perfeito foi distorcido por uma falta de controle total do Fernando. O meu plano estratégico de dar espaço para ele sentir a minha falta foi exatamente o que deu a ele a janela de tempo perfeita para cometer essa loucura. Em vez de ficar trancado em casa chorando pelo término temporário como qualquer homem decente faria, ele usou a liberdade temporária para dormir com outra. Ele aproveitou a minha ausência calculada para se enfiar em uma armadilha biológica da qual agora não consegue escapar por conta própria. O erro crasso foi dele por não saber gerenciar o tempo de espera que concedi para o nosso relacionamento. Fiquei horrorizada com a falta de responsabilidade dele. Ele acabou ficando preso a uma responsabilidade eterna por pura impulsividade e carência masculina básica durante o meu período de afastamento. Agora ele é obrigado a fingir que está feliz nessa nova rotina familiar apenas para não admitir que arruinou o nosso futuro. É evidente que ele se deixou levar pelo calor do momento com essa Sofia apenas para aplacar a dor do término. Uma gravidez repentina é o golpe mais baixo e previsível que uma mulher sem atributos pode dar para segurar um homem alheio. Sinto um desprezo imenso por ver a minha estratégia legítima sendo sabotada por esse acidente. Eu não podia continuar de braços cruzados assistindo a essa encenação ridícula se consolidar sem que a verdade fosse dita diretamente na cara daquela sonsa. Criei imediatamente uma conta falsa no Instagram, utilizando um nome qualquer para proteger a minha identidade enquanto colocava as coisas nos trilhos certos. Enviei uma mensagem direta e certeira para Sofia para tirá-la de uma vez por todas daquela bolha de ilusão romântica. Eu precisava abrir os olhos daquela garota antes que ela continuasse acreditando que o Fernando pertencia a ela. O lugar que ela está ocupando já tem dona legítima. Na mensagem enviada, avisei de forma clara que o Fernando só estava com ela porque nós dois estávamos dando um tempo planejado na nossa relação. Escrevi textualmente que ela era apenas uma substituta temporária, um step usado para ocupar os meses em que decidi me afastar estrategicamente. Fui extremamente realista, mostrando que o afeto do Fernando por ela era apenas um reflexo direto da falta que eu fazia na rotina dele. Esperava que ao ler aquelas verdades, ela caísse na real e confrontasse o Fernando sobre o passado comigo. Fiz um favor humanitário para aquela garota ingênua. A reação deles ainda não se traduziu em respostas diretas, mas tenho certeza de que as minhas palavras plantaram a discórdia naquele relacionamento de fachada. Eles merecem passar por crises profundas por tentarem construir uma vida usando o meu namorado como base de sustentação. É inadmissível que o Fernando ache que pode iniciar uma nova família enquanto o nosso contrato emocional continua vigente na minha mente. Ele é minha propriedade e nenhuma certidão de nascimento ou quarto decorado vai conseguir mudar esse fato geográfico e emocional. Eu vou lutar pelo que é meu até o fim. Fico pensando em como Fernando se mostrou fraco ao se deixar arrastar para essa situação por uma garota de nível tão inferior. Ele sempre precisou da minha mão firme e do meu direcionamento estrito para não cometer erros idiotas na vida cotidiana. A ausência temporária do meu monitoramento diário resultou nesse desastre reprodutivo que ele agora tenta romantizar nas redes sociais. Isso só comprova de forma científica que ele não consegue funcionar direito sem a minha supervisão constante. Ele agiu como uma criança que destrói o próprio brinquedo na ausência dos pais. Mas eu não vou desistir de recuperar o controle total da situação, não importa o preço que todos eles tenham que pagar por isso. Essa Sofia vai descobrir da pior maneira possível que o Fernando nunca será dela por inteiro, pois a minha sombra sempre estará presente. Vou continuar vigiando cada passo do casal e desmascarando essa mentira sempre que houver uma oportunidade concreta de intervir. O Fernando pertence à minha história e esse erro biológico dele logo se transformará em um pesadelo real. O relacionamento deles é apenas um parêntese mal escrito na minha vida. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz criar conta fake para assediar e ameaçar uma mulher grávida só porque o seu plano tóxico deu errado é o fundo do poço absoluto. Você precisa de tratamento urgente, Camélia, a sua obsessão passou de todos os limites legais.
Resposta da OP: não estou assediando ninguém. Estou fazendo um favor humanitário a ela dizendo a verdade nua e crua sobre a situação. Ela está vivendo uma mentira descarada construída unicamente no botão de pausa do meu relacionamento legítimo. Usuário Anônimo 2 diz que ironia maravilhosa. A sua estratégia infalível de sumir no silêncio foi justamente o que abriu o espaço perfeito para ele encontrar a futura esposa e mãe dos filhos dele. O plano funcionou ao contrário. Resposta da OP: não venha falar de ironia porque não há nada engraçado nisso. O Fernando sabotou o nosso futuro comum ao não me esperar em silêncio como era a obrigação dele durante a nossa pausa. Atualização 3. Já se passou um mês desde a minha última atualização e acabei de descobrir a verdade mais humilhante e dolorosa de todo esse processo. Eu achava que tinha o controle absoluto de todas as variáveis, mas fui surpreendida por uma revelação que destruiu o meu orgulho. Recebi uma mensagem de texto no meu celular vinda diretamente do número do Fernando, mas o conteúdo não foi escrito por ele. Quem mandou a mensagem foi o irmão dele, aquele sujeito intrometido que sempre odiou o meu controle saudável sobre o casal. O tom da mensagem era puramente agressivo e intimidador. O irmão dele afirmou com todas as letras que se eu procurasse a Sofia novamente, eles acionariam a segurança do condomínio para me manter afastada da área deles. Fiquei em choque com a audácia de tentarem restringir o meu direito legítimo de ir e vir e de falar com o meu homem. Eles estão agindo como se eu fosse uma ameaça externa, quando na verdade sou a dona do coração do Fernando exigindo explicações coerentes. Essa ameaça de segurança é apenas uma tentativa covarde de me afastar da verdade que eles tentam esconder. No entanto, o pior da mensagem não foi a ameaça legal. No meio daquele texto arrogante, o irmão do Fernando soltou uma bomba que desmoronou todas as minhas certezas anteriores de forma violenta. A Sofia não é uma desconhecida qualquer que ele encontrou na rua para ocupar o vazio da minha ausência tática. Ela é a namoradinha de colégio do Fernando, aquela mesma garota do passado com quem eu exigi que ele cortasse relações enquanto estávamos juntos. Eu sabia que aquela proximidade antiga era um risco para minha posse e por isso impus proibições severas sobre ela. Meu instinto de proteção estava totalmente correto desde o início do namoro. No exato momento em que eu cometi aquele deslize irrelevante e me afastei para deixá-lo esfriar a cabeça, ele correu direto para ela em busca de conforto. Ele usou a minha pausa calculada como pretexto para reatar com o fantasma do passado que passei anos tentando banir da vida dele. Eles não iniciaram uma história nova do zero como tentaram fazer parecer para os outros nas redes sociais. Eles simplesmente aceleraram todo o processo de forma grotesca porque já possuíam uma intimidade antiga e resolvida. Fiquei enojada com a rapidez com que ele quebrou as minhas regras. Toda aquela exibição de família perfeita foi construída em cima das cinzas do relacionamento que tentei proteger com tanto monitoramento. Minha ausência planejada não deixou o Fernando sozinho refletindo sobre a falta que eu fazia, como eu havia desenhado no meu plano mental. Minha saída temporária apenas removeu o único obstáculo real que mantinha aquele homem afastado daquela garota sem graça. Sinto uma fúria indescritível por ter sido a arquiteta do meu próprio isolamento por causa de um erro de cálculo espacial. O destino agiu com total má-fé comigo nessa reviravolta. Para piorar ainda mais a minha humilhação pública, a mensagem trazia um detalhe financeiro e logístico que terminou de quebrar o meu espírito. O irmão dele mencionou que eles acabaram de assinar o contrato de locação de um novo imóvel residencial para a família. Não era um apartamento qualquer, mas o exato imóvel que eu tinha salvo na minha pasta secreta do Pinterest para a nossa futura mudança pós-reconciliação. Ver os meus sonhos de decoração sendo usufruídos por aquela intrusa me causou um sofrimento físico real. Ela roubou a minha vida planejada sem fazer esforço. Aquele apartamento específico deveria ser o cenário do nosso recomeço perfeito assim que eu decidisse aceitar o Fernando de volta nos meus braços. Eu gastei horas escolhendo a disposição dos móveis e as cores das paredes naquela rede social pensando no nosso futuro comum. Agora, a Sofia vai caminhar pelos cômodos que eu selecionei e viver a rotina que me pertencia por direito de conquista. Fernando entregou de bandeja para ela tudo que eu estruturei ao longo de anos com o meu controle rigoroso. Fui vítima de um roubo existencial completo. É inacreditável como Fernando se mostrou fraco ao ceder tão rápido aos encantos de uma ex-namorada de adolescência só porque fiquei sem vigiar. Ele se agarrou à primeira zona de conforto que encontrou para não ter que enfrentar a dor do término que eu provoquei de forma estratégica. Essa pressa absurda em assinar contratos e gerar filhos é uma tentativa clara de se prender a ela para não ter forças de voltar para mim. Ele sabe que a minha atração é forte e criou uma barreira de responsabilidades para se proteger. É um comportamento covarde.
A interferência direta da família dele só prova que todos estão unidos em uma conspiração para me afastar do que legitimamente me pertence. O irmão dele sempre me enxergou como uma ameaça ao clã porque eu não permitia que o Fernando fosse manipulado por terceiros. Agora, eles utilizam seguranças de condomínio e ameaças jurídicas para blindar o Fernando da minha presença física e soberana. Eles têm medo de que, se o Fernando me olhar por 2 minutos, ele abandone tudo e volte para o meu controle. Eles conhecem a força da minha posse. Estou cercada por uma rede de ingratidão e traição que me deixou temporariamente sem saber qual deve ser o meu próximo passo prático. No entanto, o ódio que sinto agora vai se transformar na energia necessária para desestabilizar esse castelo de cartas que construíram no meu apartamento. Eles podem tentar me manter longe com guardas e papéis assinados, mas a minha mente continua ligada ao Fernando. Ele vai perceber o erro colossal que cometeu ao trocar o meu controle protetor por essa fantasia suburbana de colégio. Isso não vai terminar assim. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: isso é simplesmente hilário e vergonhoso para você. O cara está literalmente vivendo a vida dos seus sonhos, no apartamento dos seus sonhos, com a garota do passado que você tentou banir da face da terra. Resposta da OP: aquela intrusa roubou o meu projeto de vida e a minha estrutura residencial sem escrúpulos. Aquele apartamento deveria ser o cenário exclusivo do nosso recomeço conjugal assim que eu aceitasse as desculpas dele. Usuário Anônimo 2 diz: fica muito claro que o Fernando subiu de nível na vida após se livrar de você. Agora ele tem um relacionamento sem traições, sem jogos mentais absurdos e uma família de verdade se formando. Resposta da OP: tudo isso é uma armadilha biológica armada por ela. Ele correu para uma gravidez repentina apenas para tentar provar um ponto de independência para mim, mas vai perceber o erro logo. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização, e hoje cheguei ao ponto final absoluto de toda essa jornada caótica e dolorosa. Não há mais estratégias para planejar no silêncio da noite, nem contas falsas para criar, apenas a realidade nua e crua batendo na minha cara. Ontem aconteceu o chá de revelação do bebê deles, um evento que eu tentei ignorar com todas as minhas forças, mas que chegou até mim. Um conhecido em comum da nossa época de faculdade postou o vídeo completo das comemorações nos stories do Instagram. Eu não consegui conter o impulso e apertei o play com as mãos trêmulas na escuridão. O vídeo iniciava exibindo uma decoração grandiosa, repleta de balões e fumaça colorida que logo revelou a cor rosa, indicando o nascimento de uma menina. No momento exato em que os papéis picados voaram pelo ar, o casal se abraçou com uma intensidade romântica que perfurou a tela do meu celular. Logo em seguida, o locutor oficial do evento anunciou em voz alta para todos os convidados o nome escolhido para a futura criança. O som que saiu das caixas de som foi Camélia, o meu próprio nome ecoando de forma clara naquele ambiente festivo. Senti um choque elétrico percorrer o meu corpo e meu coração saltou do peito. Por um segundo curto e completamente delirante, a minha mente possessiva tentou encontrar uma última vitória no meio daquele cenário de derrota total. Pensei convicta de que o Fernando estava secretamente dedicando a própria filha a mim, porque a sua mente não conseguia esquecer a minha soberania. Racionalizei que era uma homenagem desesperada do subconsciente dele, uma forma eterna de manter a minha identidade viva na rotina da nova família. Acreditei genuinamente que o amor dele por mim era uma propriedade indestrutível e que aquela era a prova máxima desse fato. Foi uma ilusão curta que flutuou na minha cabeça por instantes. No entanto, a realidade brutal veio logo em seguida no próprio vídeo para esmagar qualquer resquício de orgulho que eu ainda tentava sustentar a todo custo. A Sofia pegou o microfone no palco improvisado e começou a discursar visivelmente emocionada para os amigos e familiares presentes na festa. Ela explicou detalhadamente para todos que escolheram o nome Camélia porque era uma homenagem direta à falecida avó materna dela, a quem ela tanto amava. Aquela explicação legítima e familiar foi o golpe de misericórdia na minha sanidade e nas minhas teorias absurdas de controle. Não havia nenhuma mensagem oculta direcionada a mim naquela escolha. Eles estão simplesmente apagando por completo a minha existência histórica da vida do Fernando, enquanto mantém o som exato da minha identidade na rotina deles para sempre. Toda vez que o Fernando chamar pela filha nos corredores da casa, ele estará pronunciando o meu nome, mas sem pensar em mim por um segundo. Meu nome agora será associado à pureza de uma criança e à memória de uma avó querida, limpando qualquer rastro do controle rígido que exerci. Essa coincidência fonética parece um deboche do destino, uma forma de me manter presente como um fantasma totalmente irrelevante. Fiquei arrasada ao perceber esse apagamento definitivo.
O que mais me machucou assistindo aquelas imagens gravadas foi observar detalhadamente a expressão facial e a postura relaxada do Fernando durante a festa. Ele parecia visivelmente mais feliz, mais leve e genuinamente mais realizado do que em qualquer momento dos nossos 3 anos de namoro conturbado. Não havia tensão nos ombros dele, nem aquele olhar de quem está sendo vigiado ou cobrado por mensagens de texto a cada instante. Ele sorria com uma leveza interna que eu nunca fui capaz de proporcionar com o meu amor sufocante e minhas regras de posse estritas. Ver a felicidade dele sem a minha presença foi a pior humilhação. Estou sentada aqui na escuridão completa do meu quarto isolado, olhando fixamente para a tela preta do celular que acabo de desligar com os dedos frios. O silêncio ao meu redor é pesado e opressor, refletindo com precisão o vazio que restou da minha antiga estrutura de poder e vigilância. Minha estratégia, que eu considerava brilhante e infalível para gerenciar o perdão dele, acabou se revelando o maior erro de julgamento da minha vida. Eu me afastei acreditando que o silêncio seria uma coleira invisível, mas acabou sendo a chave de ouro para a libertação dele. Dei a ele o tempo exato, o espaço geográfico e a liberdade de ação que ele precisava para me substituir por completo por outra pessoa do passado. Tentei pausar a vida de um homem adulto como se ele fosse um objeto inanimado de minha propriedade que pudesse ser guardado em uma gaveta escura. No fim de tudo, a única coisa que consegui realizar com essa manobra arrogante foi me deletar permanentemente da história pessoal dele para sempre. O relacionamento que eu julgava eterno evaporou no instante em que retirei a pressão sufocante do meu controle diário sobre os passos dele. Percebo agora com um amargor terrível na boca que o espaço livre que deixei na rotina dele foi preenchido por um sentimento real e sem jogos mentais. Não há possibilidade de retorno para o que eu quebrei com as minhas próprias mãos egoístas e minha mente voltada para a posse absoluta. Continuo sendo a mesma camélia orgulhosa de sempre, mas agora sou apenas uma rainha sem reino assistindo de longe ao triunfo alheio. Fernando seguiu em frente de forma definitiva e construiu uma vida sólida no apartamento dos meus sonhos com a mulher que eu temia. Este é o encerramento definitivo da minha história com o Fernando, uma lição amarga escrita com as cores do meu próprio isolamento voluntário e estratégico. Ele venceu o jogo amoroso simplesmente recusando-se a jogar sob as minhas regras tóxicas de vigilância e restrições de amizades antigas. A Sofia agora possui o homem, o contrato do apartamento, o bebê e até o som do meu nome para decorar a nova rotina. Eu permaneço apenas com a escuridão do quarto e a certeza de que o controle absoluto é uma ilusão que nos deixa sós. Meu tempo na vida dele acabou e o dele finalmente começou sem mim.